Na década de 1830, um naturalista alemão chamado Renaud foi preso em São Fernando, Chile, por heresia. Do que ele foi acusado? De ser capaz de transformar lagartas em borboletas. Há apenas 200 anos, uma pessoa poderia ser condenada por algo que hoje é de conhecimento comum. Mas você sabia que nem todas as lagartas se transformam em borboletas, em mariposas, enfim, nem todas estão destinadas a bater asas? Às vezes acontece algo que faz com que a metamorfose não ocorra conforme planejado, as lagartas se recusam a se tornar borboletas, mas uma coisa de cada vez. Em primeiro lugar, o que é metamorfose? Em poucas palavras, é o processo durante o qual alguns animais transformam seus corpos após o nascimento em corpos completamente diferentes. E esse é um processo que as pessoas vêm tentando explicar há muito tempo. Só que nem sempre o fizeram muito bem. Alguns cientistas acreditavam que a metamorfose surgiu porque nos tempos antigos, duas espécies diferentes, uma rastejante e a outra voadora, acasalaram. Como será que eles imaginavam isso acontecendo? Na realidade, tudo é muito diferente, claro. A algum momento antes da marca de 280 milhões de anos atrás, os insetos simplesmente eclodiam de seus ovos sendo miniaturas dos adultos e viviam bem. Porém, entre 280 e 300 milhões de anos atrás, alguns deles começaram a amadurecer de forma um pouco diferente. Eles não eram nada parecidos com seus pais quando nasciam, e essa foi uma mudança inesperadamente benéfica. Os insetos jovens e velhos pararam de competir pelos mesmos recursos. Veja você mesmo, as lagartas devoram folhas para ter energia para a transformação, já as borboletas só precisam beber néctar, aquela aguinha doce. E então o resto dos insetos observaram as transformações e decidiram que também precisavam dela. O resultado disso é que hoje, cerca de 65% de todas as espécies animais do planeta passam por metamorfose. Borboletas, mariposas, vespas, moscas e muitas outras. Mas digamos que tudo está mais ou menos claro em termos de transformação. É algo necessário que se desenvolveu evolutivamente para que o número de insetos aumentasse. Mas então, como pará-la? Basta alterar os genes. E isso é muito simples. Bem, dependendo de quem estamos falando. Um gene denominado BROD é necessário para que a lagarta passe pelo estágio de pupa e complete a metamorfose. Se esse gene for eliminado, a lagarta nunca formará a pupa e não se transformará em borboleta. E se você acha que isso requer um cientista maluco, um laboratório e outras ferramentas para interferir na ordem natural das coisas, na verdade, não. Até mesmo uma simples vespa pode fazer esse tipo de engenharia genética. Quando uma lagarta nasce, ela é uma verdadeira máquina de absorção de alimentos. Durante dias ou até mesmo semanas até o período da pupação, a lagarta não faz praticamente mais nada. Ela só come. A lagarta absorve uma quantidade de vegetação muitas vezes superior ao seu peso e cresce constantemente. Por exemplo, as lagartas da borboleta monarca ficam até 20 vezes maiores que seu tamanho original em apenas 2 semanas. E isso é quase o mesmo que um bebê humano crescer até ficar do tamanho de um prédio de 3 andares em 2 semanas. A lagarta precisa de força e energia para realizar a metamorfose mágica, mas enquanto a lagarta está comendo vigorosamente, ela nem imagina que está sendo observada. A minúscula vespa parasita Cotésia fica esperando o momento certo. Antes do início da metamorfose, as lagartas estão particularmente vulneráveis, não conseguem se defender e a camada superior do casulo ainda não endureceu. Esse é o momento de botar os ovos. Quando o casulo endurecer, ele será uma excelente proteção para 15 a 50 ovos, dos quais eclodirão pequenas vespas. Mas a verdadeira magia negra acontece em nível microscópico e molecular. Para evitar que o sistema imunológico da lagarta hospedeira revide, cada ovo é revestido com um bracovírus, que se insere nas células da lagarta. Já entendeu, né? É aqui que começa a engenharia genética. E quando as futuras vespas emergem de seu esconderijo, elas continuam agindo. O mesmo vírus que inicialmente as protegeu altera o comportamento da lagarta. A sensação é que depois dessa experiência pouco agradável, resta apenas rastejar em direção à morte. Bem, se ela conseguir sobreviver, pode voltar a comer, depois se transformar em pupa e completar a metamorfose. Mas em vez de tudo isso, as células alteradas da lagarta a forçam a tecer uma almofada sedosa para as futuras vespas. É aqui que a lagarta fica. Ela nunca se transformará em mariposa porque ela mudou de ideia. Agora ela é uma guarda zumbi, cujo corpo protegerá suas assassinas por mais uns 10 dias. O que você acha desse tipo de intervenção comportamental em nível molecular? E o mais importante é que os humanos não têm nada a ver com isso, mas a vespa parasita precisa primeiro encontrar uma lagarta adequada para a reprodução. Acontece que isso é mais simples do que parece à primeira vista, porque a vespa é atraída por um repolho. Um repolho que contrata vespas assassinas para se proteger de borboletas. Não dá pra negar, parece o enredo de algum filme B maluco de ficção científica. Mas uma pesquisa recente mostra que algo assim pode realmente acontecer na natureza.
O repolho emite uma série de sinais químicos de socorro quando é atacado por pragas e até mesmo por cortadores de grama. Se você imaginou um repolho gritando Mayday, Mayday, você definitivamente não foi o único. A propósito, isso funciona não só com o repolho, mas também com seus parentes. Por exemplo, quando uma lagarta começa a comer a mostarda preta, a planta libera uma grande quantidade de substâncias voláteis e odoríferas. Essas substâncias atraem vespas parasitas, que por sua vez matam as lagartas. É claro que isso não evita o prejuízo, mas acaba sendo uma espécie um pouco estranha e atrasada de karma. Bem, é melhor que nada. Mas voltemos aos vírus, pois ainda há muito para ver. Além do vírus que entra no corpo da lagarta com a ajuda das vespas, existe outro. Ele não precisa de nenhum intermediário. Ele reprograma suas vítimas sozinho. Veja só. Quando as lagartas da mariposa cigana estão saudáveis e felizes, elas sobem nas árvores à noite para se alimentar de folhas e depois descem pela manhã para se esconder dos predadores durante o dia. Uma estratégia normal, muitos animais fazem isso. No entanto, um vírus aprendeu a alterar os genes das lagartas para que elas ajam da forma mais prejudicial possível para si mesmas. As pobres criaturas param de se preocupar com a comida e com o fato de que precisam se preparar para a pupação. Esse vírus da família dos baculovírus leva as lagartas para as copas das árvores e as reprograma para permanecerem lá até... Sinceramente, isso lembra um filme de terror. A lagarta simplesmente fica parada sem se mover enquanto o vírus a devora por dentro e produz ainda mais células virais. Eventualmente, o pobre inseto se liquefaz e vira um muco melequento e contaminante. Ele goteja do topo da árvore, contamina a folhagem e em seguida os insetos que se alimentam dessas folhas. Depois o ciclo se repete. É claro que existem outros patógenos que destroem as borboletas. Um deles é um patógeno unicelular. Isto é, o ser vivo mais simples que existe. Mas a sua estrutura simples não o impede de ser extremamente destrutivo. O Ophriocistes electrocirrha, o qual chamaremos só de OE, sobrevive no ambiente na forma de esporos. As borboletas adultas os pegam das plantas e de outras borboletas, os carregam entre as escamas do abdômen e depois botam ovos já contaminados e condenados. A lagarta então emerge e o parasita começa a se multiplicar dentro dela. Mas o pior momento é quando ela atinge o estágio de pupa. Cerca de 3 dias antes do animal adulto emergir, novos parasitas começam a se formar. E eles prendem a borboleta. Eles simplesmente não a deixam sair. E a metamorfose já é um processo muito complexo. Os esporos o deixam impossível, ao ponto de que a borboleta não consegue sair do casulo e morre dentro dele. Existem borboletas particularmente esforçadas que conseguem escapar dessa prisão. Mas no processo suas asas ficam deformadas de modo que elas não conseguem voar. Se a borboleta tiver uma sorte incrível, ela não perderá a capacidade de voar, mas voará pior do que as outras. Ela não conseguirá voar muito, nem para longe. Ou seja, a borboleta simplesmente não sobreviverá à migração. Mas sabe de uma coisa? De alguma forma desconhecida, as borboletas aprenderam a se curar. Pois é, as borboletas. Essas coisinhas pequenininhas com asas. As borboletas monarca usam plantas medicinais para tratar seus filhotes com antecedência. Para fazer isso, as lagartas se alimentam de dezenas de espécies de plantas eufórbia, algumas das quais contêm substâncias químicas fortes. Essas substâncias matam os parasitas e no futuro a borboleta tratada terá descendentes saudáveis. Além disso, se forem oferecidos a uma borboleta contaminada 2 tipos dessa planta, uma normal e uma que cura dos parasitas, ela escolhe o segundo tipo. Como? Por quê? Ninguém sabe. Exceto provavelmente as próprias borboletas. Mas como uma lagarta pode por vários motivos permanecer no estágio de lagarta de seu desenvolvimento, ela não deveria, bem, permanecer assim para sempre? Resumindo, não. Há vários motivos pelos quais uma lagarta não se transforma em borboleta ou mariposa, e todos eles se resumem ao fato de que a lagarta morre no processo. Isso pode ocorrer por falta de alimento, por algum tipo de defeito congênito ou por condições inadequadas. Em resumo, permanecer como lagarta não é uma decisão deliberada. Até mesmo diminuir a velocidade da metamorfose é francamente uma má ideia. Durante sua vida, um inseto passa pelos estágios da vida em uma determinada ordem. Se por algum motivo a lagarta demorar em não se transformar em borboleta, isso não acabará nada bem. Primeiro, as lagartas precisam comer bastante. Os recursos naturais não são reabastecidos muito rapidamente. Portanto, uma lagarta atrasada tem uma boa chance de morrer de fome quando a comida acabar. Ou então, quando chegar a próxima estação fria, simplesmente haverá menos vegetação e o resultado será o mesmo.
O segundo problema é que, por mais triste que pareça, o único propósito de um inseto é deixar descendentes. E é improvável que uma lagarta que permanece lagarta enquanto as outras se transformam em borboletas consiga fazer isso. Todos ao redor já acasalaram, botaram ovos e morreram. Quando ela se transformar em borboleta, ela simplesmente ficará sem parceiros para reprodução. Isso sem falar que o casulo ou a pupa protege o inseto da atenção desnecessária de predadores. Portanto, uma lagarta que perdeu a metamorfose tem mais chances de ser comida por algum pássaro. Há uma razão pela qual o final do verão e o início do outono são épocas de pico para as borboletas. Durante todo o verão, enquanto há muita comida, as lagartas ganham força. Mais perto do outono, quando a comida fica mais escassa, as borboletas se reproduzem e se esforçam para botar ovos. De modo que quando chegar o tempo mais quente, o ciclo se repita. Na natureza, tudo é pensado nos mínimos detalhes. À medida que o clima esfria no outono, algumas borboletas como as monarcas migram para o sul, onde é mais quente. Mas a maioria das espécies simplesmente morre de frio. Portanto, nossa borboleta que ficou para trás provavelmente acabará morrendo de frio, sem conseguir se reproduzir. Do ponto de vista da natureza, sua vida será em vão. E muito, muito em vão. A lagarta come bastante para obter energia tanto para a metamorfose quanto para botar ovos. O néctar, do qual se alimentam as borboletas adultas, é suficiente apenas para que elas se movimentem. O inseto obteve todos os outros nutrientes enquanto ainda era lagarta. E no final tudo isso não levou a lugar nenhum. Zero. Ainda bem que isso praticamente nunca acontece na natureza. Pelo menos não conseguimos encontrar casos em que as lagartas ficassem atrasadas para a metamorfose. Existe, no entanto, um inseto que leva até 7 anos para atingir a fase adulta. Mas isso não ocorre porque ele diminui a velocidade. O pobrezinho não tem outra escolha. A mariposa woolly bear do Ártico é uma pequena borboleta cinza de aparência bastante discreta. Ela vive toda a sua vida no extremo norte do Ártico, na Groenlândia e no Canadá, acima do Círculo Polar Ártico. Ela é tão discreta que muitas pessoas nem imaginam as coisas incríveis que essa mariposa faz durante sua vida. Após eclodir de seu ovo, a lagarta dessa espécie, assim como todas as lagartas, deve acumular biomassa suficiente através dos alimentos para se transformar em mariposa. Mas o problema é que essas regiões têm verões muito curtos e muito pouca vegetação. Portanto, a lagarta simplesmente não consegue acumular a energia necessária em um ano. Qualquer outra lagarta simplesmente morreria, mas ela prolonga o processo por 7 longos anos. O resultado disso é que essas lagartas passam apenas cerca de 5% de suas vidas comendo, alimentando-se de vegetações árticas apenas em junho. No restante do tempo, a lagarta apenas fica esperando a comida aparecer. O inseto se adaptou bem às baixas temperaturas, e francamente fiquei até com inveja. Aliás, 7 anos até que é pouco. Às vezes, quando os alimentos estão particularmente escassos, esse período aumenta e pode chegar a até 14 anos. Escolha difícil. Ok, não é bem uma escolha difícil, mas é uma escolha importante. Os cientistas descobriram como as vespas parasitas escolhem suas presas. Como o desenvolvimento do parasita depende inteiramente da lagarta, a qualidade do hospedeiro é muito importante. E esse hospedeiro deve pertencer inteiramente a uma única ninhada. Caso contrário, a sobrevivência da prole fica em risco. Portanto, os cientistas acreditam que as vespas fêmeas, ao olharem para uma lagarta, podem entender imediatamente se já há ovos alheios nela ou não. Além disso, elas podem até contar quantos ovos estão dentro dela. Eles parecem escanear a lagarta com seu ovipositor, que é o órgão que deposita os ovos dentro do corpo. No final do ovipositor há algo parecido com papilas gustativas que podem dar à vespa todas as respostas às suas perguntas. Porém, dizem que esta não é uma habilidade inata, e sim adquirida. Ou seja, as vespas mães aprendem isso. Como e com quem ainda não se sabe. Como as vespas domesticaram os vírus. Como falei no início do vídeo, as vespas parasitas carregam um vírus que ajuda a proteger seus ovos do sistema imunológico do hospedeiro. Estou só lembrando caso você tenha esquecido. Bem, de acordo com um novo estudo, ao longo da evolução essas vespas pegaram o vírus repetidamente em seu DNA, um processo que provavelmente foi necessário para sua sobrevivência. Você entendeu? Basicamente o que aconteceu é algo que poderia ser chamado de domesticação de vírus. Os organismos aprenderam a abrigar os vírus que os beneficiam. E este pode ser um mecanismo evolutivo generalizado. Ou seja, enquanto as pessoas domesticavam cães e gatos, as vespas faziam algo parecido, mas com os vírus. Mas é até lógico, afinal, quem mais elas poderiam domesticar sendo tão pequenas? Sinais de aviso. Os parasitas aprenderam a desenhar algo como marca de identificação nas lagartas para impedir que os predadores as comam. E isto é o que os nematóides fazem.
Uma vez lá dentro, eles liberam milhares de bactérias brilhantes que matam a lagarta pouco a pouco, transformando seu tecido em uma sopa nutritiva. Várias gerações de vermes viverão, se alimentarão, acasalarão e morrerão na lagarta morta antes de saírem de lá. Mas há o risco de que seu hospedeiro seja comido. Para evitar que isso aconteça, os nematóides negociam com as bactérias para deixar a lagarta o menos apetitosa possível para os predadores. Por exemplo, vermelha e ligeiramente brilhante. Quem iria querer comer algo assim? Lagarta contra todos. Os cientistas descobriram uma lagarta no Bornéu que não pode ser impedida por nada de se transformar em borboleta. Por quê? Ela usa a resina das árvores para construir um casulo duro, com várias camadas e possivelmente venenoso. Acredita-se que este seja o único inseto que faz isso. Pelo menos os pesquisadores não encontraram outros como eles. Quando a lagarta está se preparando para se transformar em pupa, ela vai até a casca de uma planta chamada Vatica Hassak. Lá ela usa a resina pegajosa e semelhante à seiva da árvore para construir um casulo para impedir a entrada de intrusos. E como a resina é venenosa, é pouco provável que algum animal queira experimentá-la. Até mais!